Evangelista Renato. Voltamos à segunda parte do nosso vídeo, que tem por título O Espírito Santo e o Fruto da Regeneração. No vídeo passado paramos na parte que falávamos sobre benignidade e dizíamos, baseados na Bíblia, fundamentos bíblicos, que a benignidade, que vem do grego Christotes, significa a gentileza, a bondade, e também é o termo que significa a excelência do caráter honesto. Falamos um pouquinho sobre a cordialidade, sobre a gentileza, sobre a bondade de quem tem essa virtude da benignidade. E vamos dar uma pincelada, uma breve pincelada também sobre o caráter da honestidade de quem carrega consigo essa virtude da benignidade. Quando se fala da honestidade, se fala de honestidade em todas as áreas da sua vida, que engloba todo o contexto da sua vida, seja a vida conjugal, seja a vida ministerial, espiritual, a sua vida financeira. Então é a característica, o caráter da honestidade em todas as áreas da vida do regenerado, daquele que tem o fruto máximo, magnânimo do Espírito, que é o amor. Tiago, quando escreve na sua epístola geral ou universal, ele escreve assim aos irmãos de Jerusalém, ele escreve aos irmãos espalhados por todas as províncias que tiveram acesso a essa carta. Ele escreve: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está lá em Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, versículo 12. Então, uma das características do honesto, do benigno, um dos caráteres dessa honestidade é a virtude de não prometer aquilo que não vai cumprir, ou de entrar num compromisso que não vai honrar. Isso é uma das características do benigno, até para evitar de cair na condenação. Primeiro, na condenação de ser chamado de 171. Infelizmente, muitos crentes têm sido chamados de 171, porque entram em compromissos que não podem cumprir e dão a palavra daquilo que não vai fazer. Muitas das vezes deliberadamente, de maneira premeditada, e muitas das vezes planeja mal e acaba não cumprindo com os seus compromissos. Mas a palavra do crente, ela tem que ser sim, sim, ou não, não, para que esse crente não caia na condenação. Uma das características do benigno. Até porque o benigno é o contrário do maligno, Ou a benignidade é o contrário da malignidade. Então, uma das virtudes também do benigno é ter palavra. Falar e cumprir, prometer e honrar com a sua promessa. Uma das outras características do benigno é não mentir. Paulo, quando escreve aos Colossenses, nessa carta, capítulo 3, versículo 9, ele escreve o seguinte: não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos passados. Está lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Esse mesmo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 8, no versículo 21, ele escreve o seguinte: pois zelamos de tudo que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Ora, como é que eu posso ser honesto diante de Deus se eu não sou honesto diante dos homens? Isso é uma coisa muito simples de entender, muito prático. Não é difícil de entender isso. Como é que eu posso ser honesto diante de Deus, que tudo vê, que é onisciente, que me conhece e que tem tudo patente aos seus olhos, se eu não consigo ser honesto diante dos homens? Se eu não consigo ser honesto diante das pessoas, das pessoas mortais, Como é que é isso? Então, eu tenho que ser honesto diante de Deus. Mas para que eu consiga ser honesto diante de Deus, primeiro eu tenho que ser honesto também diante dos homens.
é uma das características do benigno. Passando aqui para outra característica, para outra virtude de quem tem um fruto do Espírito, do regenerado, que é a bondade, em grego, agathosune. Agathosune é uma característica, é uma virtude daquele que se dispõe a ajudar aos que têm necessidade. Então, o que é a bondade? Na visão bíblica, a bondade é a virtude daquele que se dispõe a estender a mão ao necessitado, daquele que precisa. Então, a bondade é uma das características maiores do ministério de Jesus Cristo. A vida terrena de Jesus Cristo ela foi cheia de atitudes de bondade, tanto com aqueles que eram israelitas, como também com aqueles que não eram, né? Nós lembramos bem, por exemplo, da passagem em que ele se propõe a libertar a filha daquela mulher cirofenícia que estava miseravelmente endemoniada, né? Uma passagem muito interessante em que ele diz que nem Israel, por causa da fé daquela mulher, ele libertou a sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Então nós vemos dentro daquele ministério de Jesus Cristo que ele se propõe a ajudar tanto aqueles que eram israelitas como aqueles que não eram, né? Lá em Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30, Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30, nós vemos essa passagem, Jesus libertando a filha da mulher cirofenícia, que não era israelita. Então nós vemos que o ministério de Jesus Cristo era um ministério cercado de bondade. Nós vemos também a multiplicação dos pães, ele alimentando uma grande multidão faminta, com a multiplicação de alguns pães e alguns peixinhos, e vemos a grande pescaria, né? Quando Jesus, depois dos discípulos não haver conseguido pescar nada, ele opera aquele grande milagre de fazer com que eles pescassem uma grande multidão de peixes, ao ponto de quase afundar a embarcação em que eles estavam. Eles teriam que pedir ajuda a outras embarcações para poder puxar as redes. Porque essa é uma característica do bondoso. É um atributo divino, a bondade é um atributo divino que ele compartilha com o indivíduo regenerado. É a característica do abençoador, daquele que procura abençoar as pessoas que estão ao seu redor, tanto de maneira espiritual, mas também de maneira material. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: tendo oportunidade, fazei bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, uma das grandes características do bondoso é ser abençoador, é abrir a mão e abençoar aquela pessoa que está ao seu redor, sendo ela cristã ou não sendo, mas principalmente, lógico, aquela pessoa que é cristã, aquela pessoa que está mais próxima, mais perto de si, evidentemente. Mas isso não nos limita só a abençoar os que estão dentro da igreja. Capítulo 3, versículo 12 da carta aos Colossenses, Paulo escreve: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistai-vos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu quero ressaltar aqui, lógico, a compaixão, né? Então, que nós sejamos compassivos, tenhamos compaixão das pessoas que estão ao nosso redor. Quando Paulo também escreve aos Efésios, no capítulo 4, Efésios capítulo 5, dos versículos 8 ao 14, ele escreve o seguinte: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E da luz e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar
as coisas que fazem as escondidas. Mas todas as atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Então, uma das características também do bondoso é condenar as obras da impiedade, as obras das trevas, né? E quando você chega onde você chega, você vai brilhar como um servo de Cristo, porque você vai ser conhecido pelas suas atitudes, ou mais pelas suas atitudes e menos pelas suas palavras, né? Você vai ser julgado e conhecido pelas atitudes que você tomar em relação às pessoas que estão ao seu redor. Então, sejamos bondosos e que a nossa luz ela possa brilhar no meio das trevas e manifestar a bondade do Senhor, e também revelar aqueles que são bons e aqueles que são maus. Uma outra característica ou virtude daquele que tem o fruto do Espírito é a fé. E quando se fala de fé, a palavra grega para esse termo, fé, é pistis ou pistos. Essa é a palavra grega. E essa fé, ela tanto pode ser a fé da confiança como a fé da fidelidade, né? Em hebraico, a palavra o termo para a palavra fé em hebraico é emuná, que significa literalmente fidelidade. Então, o que é a fé? A fé é aquela virtude que vem em parceria com arrependimento. Não existe arrependimento se não houver fé. Porque se eu não crer na palavra pregada, como eu vou me arrepender? Se eu não crer na palavra ensinada, mesmo como cristão, que pequei, que errei, se eu não crer na palavra pregada, como cristão ou não, como vai haver o arrependimento? Então, primeiro, a fé é a característica daquele que se arrepende da sua vida pregressa e se converte, e é convertido. E também é a característica, também, nesse sentido da palavra, emuná, é a característica daquele que é cristão e que errou, mas pela palavra pregada, pelo ensinamento doutrinário, ele aprende, crê e se arrepende do seu pecado e passa a não praticá-lo mais. Lógico, então, é o significado da palavra fé, o pistis, ou emuná em hebraico e pistis em grego, que significa fé da confiança e também a fé da fidelidade. Então, a característica daquele que tem fé são duas características. Primeiro, a confiança. Nós vamos falar sobre isso mais na frente dos dons espirituais. Primeiro, a confiança. Confiar em Deus. Entregar a sua vida a Deus e confiar nele cegamente, que ele vai fazer e operar na minha vida de acordo com a sua vontade e que ele quer o melhor para mim. E o segundo, a característica da fidelidade, ou seja, a característica de ser fiel, independente da proposta, independente da circunstância. Quando se fala em confiança, dessa característica, especificamente a confiança, quando se fala da pistis ou do pistos, Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo escreve o seguinte: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem ou a palavra, e a palavra é ouvida mediante a palavra de Cristo, ou a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo. Cartas aos Romanos capítulo 10, versículo 17. O que a fé faz? A fé ela é revitalizada pelo amor. Então tudo está ligado ao amor. Então a fé ela é revitalizada ao amor. Quando eu começo a perder o amor, quando Jesus fala sobre isso, né? E naqueles últimos dias o amor de muitos esfriarão. E pelo amor se esfriar, a fé será perdida. Né? Quando Jesus escreve a carta à igreja de Éfeso,
no capítulo 2, ele, no versículo, a partir do versículo 5, ele aconselha aquela igreja a voltar à prática do primeiro amor, ou voltar à sua fé original, porque o seu amor se esfriou, e por o amor daquela igreja ter se esfriado, a sua fé também estava se arrefecendo. Então, a fé primeiro aquilo que significa a confiança. É a confiança em Deus, é entregar a sua vida a Deus e confiar em Deus de maneira integral. É o primeiro ponto dessa virtude. E o segundo ponto dessa virtude é a fidelidade, porque a fé é a lealdade constante e inabalável a alguém a quem estamos unidos. Então, o que é a fé? É a confiança constante e inabalável a quem estamos unidos. Estamos unidos a alguém, estou unido à minha esposa. Então, eu devo a ela fidelidade e lealdade inabalável. Porque eu estou unido a ela, é um exemplo que eu estou dando. E quando você se une a Deus, você deve a Ele fidelidade e lealdade inabalável. Então, é a palavra emuná, a palavra hebraica emuná, fidelidade. O salmista escreve, Salmo 86, versículo 11, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então, Jesus, quando ele fala aos seus discípulos, e ensina aos seus discípulos e aqueles que estão ao seu redor, também, lá em Lucas capítulo 16, versículos 10 ao 12, ele diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vós? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então, eu preciso ser digno de confiança em primeiro lidar com Jesus diz, né? Em lidar com as riquezas desse mundo. Ou seja, se eu sou fiel no pouco, eu tenho que ser fiel no muito. E se eu sou fiel no muito, eu tenho que ser fiel no pouco, né? E também eu tenho que ser fiel quando eu lido com algo que não é meu, que não me pertence. Quando alguém me confia alguma coisa, ou seja, quando eu sou dispenseiro de algo, eu preciso ser fiel como dispenseiro, porque aquilo que eu estou administrando não me pertence, pertence a uma outra pessoa. Então, a fé tem dois sentidos aqui, quando se refere ao fruto espiritual. Primeiro, a confiança de crer em Deus e de crer na sua salvação, de que a sua vida está nas mãos dele, escondida nele. E também no sentido da fidelidade, ou seja, ser fiel e leal àquele que lhe chamou, àquele a quem você está do lado, seja Deus, seja sua esposa, seja o seu pastor, seja o seu irmão de ministério, seja o seu irmão, seu colega de trabalho, ser fiel, a fidelidade de maneira geral. Uma outra virtude de quem é regenerado, de quem tem o fruto do Espírito, é a mansidão. Essa palavra em grego é prautes, mansidão. Então, essa palavra, o significado literal dessa palavra é a submissão do homem para com Deus. Em primeiro lugar, que em seguida leva a ele também a se submeter aos homens que são autoridades, que estão acima de si, que estão acima dele. Então, esse é o resultado da verdadeira humildade. Reconhecer que aquele que está do teu lado, ele é maior do que você, como está descrito lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Reconhecer o seu irmão, ter humildade de reconhecer que o seu irmão é maior do que você. Então, essa é a característica da mansidão. A mansidão é a moderação associada à força, ou seja, que a mansidão necessariamente não é bobo. Você entendeu?
Não estou dizendo que você tem que ser bobo, porque a mansidão é a qualidade da moderação associada à força e também à coragem. Então, quem é manso é aquele que se humilha quando é necessário se humilhar, é humilde quando é necessário ser humilde em todo o tempo. Quando Pedro escreve a sua Epístola Universal, capítulo 5, versículos 5 e 6, ele escreve assim: sendo assim humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, porque no devido tempo ele vai te exaltar. No devido tempo ele te exalte. Então, a mansidão é a virtude daquele que se coloca debaixo das mãos de Deus e também se coloca debaixo da autoridade humana, quando realmente essa autoridade humana se revela como uma autoridade legítima. É simples de entender, né? Mas isso não significa que o manso ele é bobo, porque a mansidão, na verdade, como eu já disse mais lá atrás, é a qualidade da moderação associada à força, à coragem e também à justiça. Jesus Cristo mesmo foi humilde, mas quando precisou tomar uma atitude, ser enérgico, ele foi enérgico. Lá em Mateus, por exemplo, capítulo 11, versículo 23, ele repreende duramente a cidade de Cafarnaum. Não vou ler aqui o versículo por causa do tempo, mas se você quiser, você pode conferir lá. Lá em Mateus, capítulo 11, 23. Mas em Mateus, no mesmo livro, no mesmo evangelho, Mateus, capítulo 11, versículo 29, ele nos chama, nos convida a tomar sobre vós, ou sobre nós, o seu jugo e aprender dele, porque ele é humilde e manso, ou manso e humilde de coração. Então, essa é a característica do manso. O manso é aquele que não se ira e não faz com que a ira vire um pecado. Não que você não tenha o direito de se irar, você tem o direito de se irar, mas Paulo nos ensina que lá em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, que eu tenho todo o direito de me irar. Ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Você é manso, mas você não é bobo, você tem o direito de se irar, de se indignar, é lógico. Mas Paulo fala: irai-vos, mas não pequei, ou seja, não deixa a ira te estremecer, não deixa a ira tirar você do sério. E ele continua dizendo assim, e não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, antes do dia acabar, antes de entardecer, antes de escurecer, retome o controle, o domínio das suas emoções. Controle a sua ira. Não deixe a sua ira se tornar um pecado. Você tem todo o direito de se irar, mesmo sendo manso, de ser enérgico, de tomar uma atitude muitas vezes que é necessária, ser dura. Mas isso não pode fazer você ser uma pessoa iracunda, ou uma pessoa arrogante, ou uma pessoa vaidosa, que não se submete à autoridade de Deus e às autoridades legítimas do homem. Uma outra virtude de quem tem o fruto do Espírito, e é a última das virtudes, eu vou encerrar aqui, é a temperança ou o domínio próprio. Essa palavra em grego é ekkrateia. Só para você decorar, ekkrateia. O que é isso? A temperança é o controle ou domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões. E quando se fala em desejos e paixões, se fala sobre todas as concupiscências do olhar, né? E geralmente o homem, principalmente o homem, o gênero masculino, ele deseja muito aquilo que ele olha. O ser humano em geral, ele deseja muito, na verdade, o ser humano em geral, ele deseja muito aquilo que ele vê. Então, o que é a temperança, o domínio próprio? A ekkrateia é o controle dessas emoções, é o controle desses desejos, é o controle dessas paixões. Provérbios capítulo 16, versículo 32, está escrito: melhor é o homem paciente do que o guerreiro,
mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então é melhor você conquistar o seu espírito, é melhor você conquistar os seus desejos e as suas concupiscências. Eu tenho uma mensagem aqui que ela é meio longa, está lá em 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 11. Essa é longa, mas eu quero ler, porque eu acho necessário ler. Está escrito assim, lá no versículo 2, Pedro começa: graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele continua: seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória, a glória da salvação, tá, irmãos? E virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude, a vossa fé e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento e a perseverança ao domínio próprio, ou seja, perseverai em ter domínio próprio, e a piedade a perseverança, e a fraternidade a piedade, e o amor a fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habita, age como quem não pode ver ou enxergar somente, pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto. Quer dizer, quem não tem essa virtude só enxerga o que está ali diante de um palmo do seu nariz, só enxerga aquilo que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que foste contemplados. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, dos versículos 2 ao 11, quando se fala da mansidão, da temperança ou do domínio próprio. Então, é uma das virtudes que vai nos fazer entrar no reino de Deus, é controlar os nossos impulsos, sejam eles impulsos egocêntricos, impulsos sexuais, impulsos de temperamento, impulsos em geral. É o que vai nos fazer entrar, é uma das virtudes que vai nos fazer entrar, entre outras, né? Que também vai nos ajudar a fazer entrarmos no reino dos céus. Na passagem de 1 Coríntios, quando Paulo escreve as 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 9, ele fala sobre o controle, o autocontrole do impulso sexual. Por isso ele diz assim: caso, porém, você não consiga se controlar sexualmente, que cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Case-se. Ele diz: eu não casei. Mas se você não consegue se controlar, case-se. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, ele se refere à forma da autodisciplina do atleta, né? O atleta, ele corre por uma coroa corruptível, mas nós corremos por uma coroa incorruptível. É a disciplina. E para correr você tem que se preparar fisicamente, psicologicamente. E para entrar no céu, você tem que se preparar espiritualmente. Você tem que se preparar de que maneira espiritualmente? Lendo a Bíblia, orando, se santificando, se afastando daquilo que possa ser nocivo à sua vida espiritual, à sua comunhão com Deus. Isso é o autocontrole, isso é o domínio próprio. E Paulo finaliza, eu finalizo, né, com uma palavra de Paulo, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, que quando ele fala sobre as obras da carne.
Ele fala sobre as obras da carne, que são vícios, que são desvios de conduta. Mas quando ele fala sobre o fruto do Espírito, ele diz, olha, que contra isso não há lei. Então nada impede você de viver uma vida com o fruto do Espírito e tendo todas essas virtudes partindo desse fruto do Espírito, que é o amor. E aqui eu quero encerrar também por causa do tempo, esse segundo vídeo, e Deus te abençoe, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e que ele permaneça contigo, e continue aí me acompanhando no YouTube, no Facebook, assistindo, curtindo, compartilhando os meus vídeos, que com certeza é para edificação do reino de Deus, da casa de Deus. Deus te abençoe, muito obrigado em nome de Jesus. Fique com Deus.